porque Deus não querer, né? Diz a palavra do Senhor, né? Então, irmãos, deixa eu me apresentar. Eu sou pastor ali do Ministério Venda das Pedras, né? Nós fazemos parte ali, junto com o pastor Jean, pastor Zé Carlos, ali no Ministério. Estamos há 10 anos ali no campo missionário, mais de 10 anos, já vai para 15 anos, né? Estamos no campo missionário. Nós atuamos num país assim, que poucas pessoas conhecem, né? Alguns dos irmãos devem conhecer, mas outros não. Nós trabalhamos no Níger. Níger é um país que fica em cima da Nigéria. Eu acho que agora muitos a gente deve lembrar, porque ontem teve um golpe militar no país. Como você viu no noticiário, né? Nossos obreiros estavam bem próximos ali daquele ataque. E ontem teve um golpe militar e ontem teve golpe militar e ontem assumiu o novo presidente do Níger, militar também, um coronel da Marinha, de Estado-Maior, e o país está sob regime militar, né? Ou seja, nenhum avião voa, nenhum avião desce, todas as fronteiras fechadas, e é um país que necessita muito de nossas orações. Não é Nigéria, é Níger. Muitas pessoas confundem Níger com Nigéria. Nigéria está embaixo, Níger está em cima. O Níger é um país cujo 80% do país ele é desértico, ou seja, fica no meio do deserto do Saara. Então, se os irmãos entrarem depois no nosso Instagram, nossas redes sociais, você vai ver eu e minha esposa andando de camelo, de espada. Você não se assusta não, irmão, porque aqui a gente diz que anda de camelo, né? Bicicleta, né? Lá, literalmente, se você disser que está andando de camelo, você está andando de camelo. Até porque lá a bicicleta não tem, né? Não tem. Muito raro, só vi uma até hoje. E então, lá realmente você está andando de camelo. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, abra sua Bíblia aí, Salmos 119, versículo 105, uma palavra muito conhecida. Isso, hoje nós vamos falar um pouco sobre a missão, né? Como a irmã falou, é junho, né? É o mês, aqui é o qual os irmãos separaram para estar falando da missão, né? Versículo 105. Isso, versículo 105 é uma palavra muito conhecida e eu vou precisar muito da ajuda dos irmãos, porque essa palavra Deus falou no meu coração. Eu vou explorar um pouco o pastor aqui, meu pastor, você vai me ajudar um pouquinho aqui nessa pregação e nós vamos falar um pouco da necessidade da pregação do Evangelho. Vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Uma palavra simples, todos nós conhecemos, né? Conhecemos bastante, por sinal, desde criança a gente ouve essa palavra, mas o Senhor ele nos trouxe a lembrança dessa palavra a ministrar aqui, a falar um pouco sobre das missões, mas de uma forma diferente, de uma forma qual Deus ele me iluminou, no sentido de entender sobre essa questão da palavra, da luz e do caminho. Grave, palavra, luz e caminho. Palavra, luz e caminho. É interessante que quando nós pensamos em caminho, a gente pensa num trajeto muito longo, né? Um trajeto ao qual nós teremos que ir por muito tempo. E muitas das vezes o caminho, irmãos, não é traçado por nós, sim por Cristo, a qual sempre Ele nos leva a um único objetivo. E sabe qual é? A salvação. A palavra diz que o Senhor ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, quem é o caminho? Cristo, com um projeto para a sua vida, para a minha vida e para aqueles que estão lá fora, que é um projeto de salvação e de direito à eternidade. Quem quer ir para o céu? Levantar a mão aqui, amém. Eu também quero ir. Mas dentro desse caminho criado pelo Senhor Jesus, direcionado pelo Senhor Jesus, Ele vem mencionando dentro dessa palavra. Eu não quero tomar muito tempo dos irmãos, mas eu preciso que você entenda aquilo que Deus projetou para nós, aquilo que Deus projetou para a igreja e aquilo que Deus projetou para aqueles que ainda precisam conhecer o caminho. Deus projetou que através dele nós completaríamos a missão a qual conseguiríamos alcançar a salvação. Porém a palavra ela fala que
palavra, ela é a luz para o caminho. Então, se o caminho já existe, e eu quero completar essa mensagem, não somente com o versículo qual diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, mas eu quero também completar com uma outra passagem, a qual diz que sobre as suas pisaduras fores sarado. Então, sobre as suas pisaduras foram sarados. Então, pastor, como assim? Preste bem atenção, eu ainda estou no caminho, eu quero que você entenda o caminho. O Senhor, ele veio para mostrar o caminho da salvação. Ele veio para mostrar que caminho a igreja deve seguir. E esse caminho ele deixou para nós as suas pesaduras, o seu legado. Ele deixou para a gente o testemunho, ele deixou para a gente como viver, ele deixou para a gente como pregar, ele deixou para a gente um propósito para que você existe. E é interessante que quando a gente pensa em caminho, dá uma força aqui, pastor, dá uma ajuda aqui do seu amigo aqui. Isso, conheci agora, já estou explorando, né? Mas olha só, o caminho é esse, a salvação e levar para Jesus Cristo, amém? O caminho está lá, mas a Bíblia fala que sobre as suas pisaduras serão sarados. E pisaduras eu me tendo a pensar num caminho de areia, marcados passos daquele que passou na minha frente, daquele que passou primeiro do que eu. Ei, Deus está falando com você. Teve um que passou primeiro que você por esse caminho, morreu na cruz e foi do céu. Amém. Mas os passos estão lá. E para seguir esses passos sobre as pisaduras, aquele que não está em luz, aquele que está nas trevas, aquele que precisa ser sarado, ele precisa caminhar sobre o caminho e além do caminho, sobre as pisaduras. É um passo. É qualquer passo? Não. É sobre os passos daqueles que veio antes de mim, que se chama Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que caminhar sobre as minhas pisaduras, o seu coração será sarado, a sua alma será transformada. Aleluia. Novas vestes terá, brancas como almas como a neve, e estará sobre o caminho da salvação. Amém. Mas tem um detalhe. Pode, mas tem um detalhe. Lembra que a gente falou de caminho? Entendeu o caminho? Entendeu as pisaduras? Entendeu o sarar? Entendi, pastor. Eu entendi que o caminho está lá. Eu entendi que as pisaduras estão lá. Eu entendi que quem está nas trevas não vê a luz. Quem está nas trevas não vê o caminho. Quem está nas trevas não conhece a salvação. E que ele precisa de alguém para mostrar o caminho. E aí eu vou lá em Romanos, a qual fala que como verão se não há? Deus te chamou por um propósito de anunciar o caminho da salvação. Mas o caminho da salvação, ele não deu o privilégio nem aos anjos. Ele deu a você. Ele deu a cada um de vocês, mas muitas das vezes nós nos prendemos, sabe o quê? Como eu fosse que iria salvar ele. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que eu devo anunciar para lhes mostrar o caminho. E quem vai sarar no caminho? Jesus. E quem vai curar no caminho? Jesus. E quem vai transformar no caminho? Jesus. Então, muitas das vezes, nos colocamos na posição de Jesus e nos frustramos. Por quê? Porque eu vou lá e consigo. Eu vou lá e falo. Eu vou lá e mostro. Mas a pessoa, muitas das vezes, se torna irredutível. Ei, peraí. A sua função não é transformar. A sua função é mostrar o caminho. Quem transforma? Jesus. Então, se quem transforma é Jesus, todo dia eu vou lá. Ó. O caminho é esse. Ah, não quero. O caminho é esse. Ah, mas eu não quero. Pastor, mas eu já estou há 7 anos mostrando o caminho. Continua mais 7. Porque o meu propósito é mostrar o caminho. E o propósito de sará-lo é do Senhor Jesus. Do Espírito Santo de Deus. Muitos de nós hoje temos ocupado o lugar que é do Espírito Santo, na pregação do Evangelho.
E desistimos de continuar pregando, entregamos as cordas, lançamos a corda, saímos mesmo porque falaram, que nada, esse aí não vai se converter nunca. Sua função é mostrar o caminho, a função dele é trazê-lo para o caminho. E para completar, irmãos, e aí entra a parte mais difícil de fazer. Sabe qual é? Porque eu mostro o caminho, eu digo como é que é o caminho, eu digo sobre as pisaduras, ele será sarado, mas tem uma ferramenta, que é a instrução dada pelo Senhor Jesus, como mostrar esse caminho. Hoje existem inúmeras formas de mostrar o caminho. Não sei se são certos ou errados, porque aqui a gente não está para julgamento. Mas eu estou aqui para mencionar a forma que eu conheço, que eu aprendi segundo a palavra de Deus. A forma que eu conheço diz, está lá em Salmo 105, que diz exatamente assim: lâmpada é a tua palavra. Em primeiro lugar, eu penso no caminho, penso nas pisaduras e penso na função de quem vai trazer. A segunda coisa, eu entendo que a palavra é a lâmpada para os meus pés, que vai iluminar o caminho. Então, peraí, pastor, calma aí. A minha função é anunciar o caminho. Ok, já entendi. A função do Espírito Santo é convencer ele do pecado. Já entendi. O caminho já foi traçado sobre as pisaduras, ou seja, na trajetória de sua conversão, ele vai ser transformado. Sim, já entendi. E agora, como eu faço então para levar ele para o caminho? Ei, deixa eu te dizer, a Bíblia já está dizendo, a palavra é a luz para os seus pés. Opa, peraí. Pastor, que tremendo. Sabe por quê? A palavra, aí eu entro naquela passagem ao qual diz lá em Timóteo, que o obreiro ele deve manusear bem a palavra do Senhor para que não venha se envergonhar dela. Então a minha função é aprender o instrumento que Deus me deu. Quem tem uma Bíblia nessa manhã, posso dizer amém? Amém. Você entendeu que Deus já te deu o instrumento? Você já entendeu que Deus te deu o mapa? Você já entendeu que Deus te deu a estratégia? Hoje se fala tanto de estratégia, de inúmeras estratégias de todo tipo, de todo jeito, de toda forma, e pinta branco, pinta preto, e isso. Irmãos, a estratégia já está na sua mão. Verdade. A estratégia já foi lhe dada. É a palavra do Senhor, tudo está aí, tudo está escrito. Amém. A questão é que quanto eu estou pronto na estratégia de Deus para mostrar o caminho. Quanto eu estou literalmente apto para Deus me usar para mostrar o caminho. E é interessante que quando eu falo sobre a palavra, eu já vou encerrar. Eu pediria só não deixar, vocês já vão entrar no testemunho, mas Deus mandou trazer isso aqui para vocês hoje. Porque vocês são aqueles que vão direcionar o caminho. Mas muitas das vezes fugimos da vontade de Deus. Não da vontade de Deus quando eu falo do plano de salvação, mas da vontade de Deus de como fazer a salvação acontecer. Para os que estão nas trevas, trazendo eles para a luz. A palavra é a luz para o meu caminho. E eu me falo bem, posso trazer até num conceito histórico, por que Deus menciona a lâmpada? E lâmpada que ele está falando aí, ele está falando de candeeiro, ele está falando daquela lamparina com azeite, né, que ela está acesa, e ele está falando literalmente dela guiar os seus passos. Peraí, se é para guiar os nossos passos, então a lâmpada, quem tem um celular com lanterna aí? Deixa eu pegar o meu. Então a lâmpada, irmão, isso aqui é profundo demais, porque para falar de pessoas eu preciso falar disso. Eu não tenho como falar de outra forma. Está vendo a lâmpada? A lâmpada que está aqui? A lâmpada é o que? Lá. E ele diz, e a estratégia que Deus mencionou para mim é que a lâmpada tem que estar direcionada para o meu irmão. Ah, já sei. Tem que estar direcionado para Beltrano. Para mostrar, né? É isso? Não, tem que estar direcionado os músicos, porque eles precisam ver. A lâmpada tem que estar direcionada para onde? Perto de quem, irmãos? Lê o versículo. Perto de quem? De quem é? Ah, então a lâmpada tem que estar para o céu. Você está entendendo?
Tem muita... Não, pastor, não falei não, viu? Não falei não, viu? Tem muita gente tirando a sua lâmpada e apontando para quem? O outro. E sabe o que acontece quando eu faço isso? Sabe o que acontece, meu irmão? O caminho fica o quê? Escuro. E quando o caminho fica escuro, eu tropeço e caio. A lâmpada, aleluia, a lamparina da tua vida tem que apontar para os seus pés. Tem muita gente deixando Cristo, porque em vez de olhar para os seus pés, olhando para os pés de outros. E sabe por que eu estou falando isso nessa manhã? Porque Deus escolheu vocês para salvar esse bairro. Deus escolheu vocês para salvar cada vizinho que aqui está. E não tem como ter salvação se eu não tiver a lâmpada nos meus pés. Por quê, pastor? Vou te explicar por quê. Porque quem está na luz? Você. E eu só posso conduzir alguém para a luz se eu enxergar o caminho. Se eu não enxergar o caminho, eu não conduzo ninguém para a luz. Então, em primeiro lugar, examine o homem a si mesmo, para que ele não caia, mas permaneça de pé. A Bíblia está dizendo, filho, a palavra vai te mostrar o caminho. E sabe o que você vai fazer? Engata aqui, pastor. Engatou o ligador? A luz ilumina o meu pé. Eu vou sobre as pisaduras. Ele vai junto comigo. Eu vou sobre a outra pisadura. Ele vai junto comigo, porque está iluminando os meus. Amém, igreja? Amém. E quando eu ilumino, o caminho fica mais bonito, né? Fica bem mais bonito, não é verdade, irmão? Verdade. Então a função da palavra não é simplesmente só ter a palavra. A função da palavra é iluminar os seus pés para o caminho que é a salvação em Jesus Cristo. Eu vou completar aqui rapidamente. O Espírito Santo está falando, posso completar? Posso? Olha só. Tem até 11 horas da manhã. Ah, meu Jesus, não. 9, Está na mesa. 10 horas. Deixa eu contar algo para você. Quando eu ilumino os pés, olha só, quando eu ilumino os pés, estou iluminando os pés todo. Sabe o que acontece? Eu não olho para os problemas, para as adversidades, para as coisas que estão acontecendo. Eu só olho para os meus pés. Eu me preocupo com o caminho que para onde eu estou indo. Mas é interessante, quando Deus fala da lâmpada, Ele não está falando de holofote. Ele não está falando de holofote. Ele está falando de uma lamparina pequenininha, iluminando o seu caminho. No reino, Deus não está procurando pessoas que tenham holofote. Deus está procurando pessoas que sejam lamparinas. Obrigado, pastor. Amém? Amém. E Deus, então, nos escolheu aqui mesmo. Eu sou natural do Rio de Janeiro, minha esposa é baiana, e Deus nos chamou para ir lá para a África, ainda novo. Eu tinha 20 anos, minha esposa ela entrou no seminário com 16, com 18 casamos, e com 21 nós fomos para o campo. Hoje eu estou com 42, ainda não, tá, irmão? 42 anos, atuante no campo missionário, né? Como eu falei para os irmãos, nós trabalhamos ali no deserto do Saara e nós trabalhamos com o povo muçulmano, né? Nosso chamado foi para trabalhar com o povo muçulmano, um povo muito amado, apesar de muitos acharem que não é, mas é um povo muito amado, e um povo também, quando eu falo em relação à África, e um povo, irmãos, que literalmente precisa de Jesus. Lembre-se, você que mostra o caminho, você que tem a luz nos seus pés, e Deus nos arranca daqui e nos coloca num país que 99% é muçulmano. 99% do país inteiro, entre 25 milhões de pessoas, são muçulmanos. E aí Deus nos leva para lá. Eu não sei se tem aí, já está pronto aí, né? O vídeo do YouTube, solta aí para mim, que é uma apresentação do país. E aí você vai poder conhecer um pouquinho sobre o país ao qual nós trabalhamos. Isso. Solta aí pra gente.
Esse é um vídeo de apresentação, tá, irmãos? Então, por isso que eu... Era 22, agora eu sou 25. Não vejo que você não muçulmano. É o quinto de mortalidade infantil. Estou aqui para agradecer de coração a vocês. Foi uma iniciativa que nos surpreendeu. Tem que um exemplo, irmãos, da igreja que abençoou a família. Eles enviaram para a gente sacos de arroz para pegar essa família, é uma forma de fazer isso, outra forma de contribuir. E a gente está agradecendo esse ato. Dá um palmo dele para mim. Isso. Irmão, sabe o que é isso? Não. É uma bola de barro. Níger é o país mais pobre do mundo. E esse vídeo que vocês estão vendo aí, estava saindo eu de carro, justamente do lugar onde a gente já estava orando para comprar, para estabelecer a primeira igreja do bairro. Eu não estou falando de denominação, estou falando a primeira igreja evangélica de todo um bairro. E a gente estava saindo de casa, a gente acabado de orar sobre o terreno, e quando a gente sai, a gente se depara com as crianças pedindo esmola, e dentro delas uma estava comendo. Solta aí mais um pouquinho, uns beija curto. É o pastor Jean, aqui na janela da espera. Está comendo uma bola de barro. É barro que está comendo. O feijão sempre comigo, está comendo barro. E a gente não tem que dar dinheiro a eles, Ali, irmãos, eles igual o barro em cima. O que essas crianças comeram hoje no casa? Está vendo que estava com lá? Vou explicar para você. Dá um passo aí mesmo, por favor. Deixa eu explicar algo a vocês sobre o Níger. Como eu falei, é um país 98% muçulmano. E como é um país muçulmano, é o mais pobre do mundo, não tem escolas. Na verdade tem escolas públicas, mas não é para acesso a todo mundo. Então o que o pai faz? Quando a criança nasce, ele pega a criança e dá na mão de um marabu. O marabu é um mestre islâmico. E que ele tem as suas barracas do lado de fora, tipo feira, capta todas as crianças que não têm condições de ir para a escola, e aí elas têm que aprender o Alcorão até os 7 anos, que é o livro da vida deles, o livro como fosse a Bíblia. Elas têm que decorar. E em troca, por um marabu ensinar aquela criança, a criança tem que mendigar na rua e trazer comida ou dinheiro para esse marabu no final do dia. Se ela não trouxer nem comida e nem dinheiro no marabu, tem todo o direito de espancar essa criança. E no caso, você está vendo essa criança aí, ela foi espancada simplesmente porque naquele dia ela não trouxe comida e nem dinheiro para aquele mestre islâmico. Aí eu te pergunto assim, mas pastor, não tem pai, não tem mãe, não tem lei, não tem polícia? Tem tudo isso. Mas prazeroso é para o pai e para a mãe ter o seu filho corrigido pelo mestre islâmico. Porque ele está dando a educação certa. Irmãos, essa coisa é tão forte que uma criança com 8, com 12 anos, ela já sabe de cabeça todos os versículos. E olha que o Alcorão ele é a grossura da Bíblia. De cabeça, todos os versículos do Alcorão. De cabeça, ele sabe recitar. Todos eles, ele não sabe o que significa, mas ele sabe recitar de cabeça todos eles.
Porque ele é catequizado dentro daquele conceito para que não esqueça o seu conceito. E aquela criança que não responde desse jeito, ela é espancada. Ela é literalmente espancada ali naquele lugar. Então, quando a gente está levando a palavra, e lembra do versículo que a gente mostrou do caminho, lembra da lâmpada, lembra da lamparina, lembra do que Deus deu, é literalmente assim. Deus nos chamou para trabalhar na janela 10x40, Deus nos chamou para trabalhar em país de perseguição, Deus nos chamou para trabalhar aí. E eu fui um pouco ousado, e levei os pastores de trabalho aí comigo para lá. E ainda levamos eles para lá. Mas quando eles chegaram aí, irmãos, eles não imaginavam. E por mais que eu conte para vocês, é muito difícil de imaginar e calcular. Você andar na rua, você ver crianças e mais crianças mendigando na rua, e você saber que o que você vai dar para aquela criança não vai ser para aquela criança, vai ser para um homem que explora eles para se alimentar todos os dias, todos os horários do dia. O alimento dele é garantido por essas crianças que vão na rua. Irmãos, 98% do país não sabe o que você sabe. 98% do país ainda não conheceu Romanos. Lembra desse que a gente falou? O quanto esse que a gente falou? Se não há para quem pregue, como ouvirão? A população evangélica do Níger hoje, que é evangélica, que aceitava Jesus, nosso Senhor Jesus, entre todas as denominações que existem no mundo, é de 2.500 pessoas. Da quase como é que tem igreja aqui que bate isso? 2.500 pessoas. E eu estou falando hoje de uma estatística de 25 milhões de pessoas esperando a luz que iluminará o caminho deles para a salvação eterna. E quando nós vemos essa realidade, o pastor de Anjo, o pastor Zé Carlos, eles foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Não, vamos ficar aqui uma raiz, vamos botar aqui algo, vamos semear sobre essa terra, vamos colocar sobre essa terra. Então nós ali compramos um terreno. Dá um play aí, irmão. Dá um play aí. Dá um play. Nós lutamos para cuidar dessa criança, mas infelizmente não foi possível. Estamos aqui no terreno aqui, a qual foi adquirida aqui, né? Aqui, irmão, a gente comprou o terreno. 20 metros quadrados, é um terreno que ainda não está morado, mas infelizmente não pode. Obrigado. Pode fechar. Esse terreno aí, isso foi quando nós fomos e plantamos a semente naquele lugar. Plantamos a primeira igreja do bairro inteiro. Foi plantada através do Senhor Jesus Cristo. E sabe de onde saiu essa semente, irmão? De todos os países do mundo e de todas as nacionalidades do mundo, saiu de Itaboraí. Quem que mora em Itaboraí aqui? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Às vezes a gente está no lugar, a gente vive no lugar, a gente se movimenta no lugar, mas a gente não sabe a importância que esse lugar está fazendo para milhares de vidas que estão hoje lá, precisando e ouvindo do Evangelho do Senhor. E Deus então nos leva para aquele lugar. E começamos a visitar as famílias, e aqui, isso que nós chamamos de irmãos, foi a visita feita com o pastor. Mas eu tenho um número de vídeos aí para mostrar, mas o que eu quero trazer em realidade para vocês é a necessidade desse país. A primeira é infantil. Como eu falei, cada 10 crianças que nascem, 7 morrem de fome. Morrem de fome. Pra você ter uma ideia, uma criança não pode ter o nome dela dito até que ela complete 7 dias de vida. E durante 7 dias de vida, aquela criança é bebê. Não se dá nome à criança. Depois de 7 dias de vida, se ela vingar os 7 dias, aí então que vai ser dado um nome para aquela criança. Porque para que não haja vínculo sentimental, devido à mortalidade imensa que existe no país. Então, durante 7 dias, não se fala o nome da criança, para que não haja um vínculo. Uma outra realidade lá, irmãos, e um outro grupo ético, vamos botar assim, um outro grupo dentro da igreja que sofre muito no Níger, pastor, são as mulheres. As mulheres lá, por ser um país muçulmano, cada homem tem direito a 4 mulheres. 4 mulheres. Você vai na casa dele, está lá, no quarto, no caso, quando de casa ela tem 5 quartos.
vou dizer quartos, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. 5 cômodos. E aí tem lá o primeiro da primeira mulher, da segunda mulher, da terceira mulher e da quarta mulher. E interessante, pastor, sabe o que é? É que quem consegue a segunda mulher é a primeira. Ela que vai trabalhar lavando roupa, vendendo na feira e tudo, para no aniversário do marido vir de presente uma menina de 15 aninhos para ele. Ó, esse é o seu presente, pastor. Esse é o seu presente, meu amigo. Sabe por quê, irmãos? Porque no Níger, as mulheres, elas querem uma coisa que todos nós temos. Deixa aqui o grupo feminino. Como chama aqui o grupo das irmãs aqui? Sociedade de mulheres. Sociedade. Que a sociedade de mulheres tem aqui de graça. E elas trabalham a vida toda para ter. Sabe o que é? É o direito de ir para o céu. Como assim, pastor? O Alcorão diz que a mulher não tem direito ao céu. Ela não vai para o céu. 25 milhões de pessoas, 70% são mulheres, elas não irão para o céu. Diz eles. Sabe por quê? Porque para ir para o céu, o marido tem que achar de bom grado que ela foi a melhor mulher do mundo. E quando ele estiver subindo para o céu, ele vai abrir uma janelinha e estender a mão. Puxa ela. Irmãos. É assim. 25 milhões de pessoas acreditam nisso. Exatamente como eu estou lhe falando. Sabe por quê? Porque a luz, que é a palavra, ilumina o caminho. E aonde não há luz, o que prevalece? Trevas. Trevas. E quem vai anunciar essa luz? Eu e você. Mas para eu anunciar, a lâmpada tem que estar para onde? E muitos de nós estamos preocupados com tantas coisas. Com tantas coisas. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo outro. Pastor, a gente tem que fazer tudo aquele negócio e tal. Tadinho, pastor. Chega só com tantas obrigações e estratégias que são criadas aonde o único propósito para que essa igreja exista é que o Evangelho seja pregado. Você está entendendo, irmão? Gastamos energia, força, tempo com coisas que às vezes não estão no propósito para a igreja. E para aquilo que está realmente no propósito para a igreja, quanto nós gastamos de força e de energia? Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Eu digo isso porque eu sou pastor. Quantos vocês convidaram para vir no culto essa semana? Não crente. Quanto você se esforçou para ir na casa do seu vizinho e trazer ele para a casa do Senhor? Quanto? Mas muitas das vezes gastamos tantas energias, tantas forças para, me desculpe dizer, mas talvez para demorar, para isso, para aquilo outro. Mas é bom, é perfeito, tem que ser assim. Mas podemos também gastar a mesma energia, na mesma proporção, na mesma força, na mesma maneira, também para o propósito de trazer vidas ao caminho do céu. Eu não estou dizendo que você não deve gastar essa energia, pelo contrário. Eu estou dizendo que você deve gastar da mesma forma para iluminar o caminho daquele que está nas trevas. É saber desequilibrar. O nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Ele é um Deus literalmente organizado. Eu amo a estratégia do Senhor de fazer o tabernáculo, de fazer a arca, de fazer. Ele é organizado. Então, se gastamos tanto para um lado, podemos gastar da mesma forma para a salvação e para o propósito do Senhor. Amém? Seguimos. Então, irmãos, as mulheres lá é um problema. Por quê? Elas querem, o problema que eu falo na parte boa, elas querem a salvação. E quando elas querem a salvação, elas estão dispostas a fazer tudo. Quando eu falo tudo, é tudo para que o marido dê a ela o privilégio que você tem de ir para o céu. E elas ainda não têm isso. É uma coisa tão forte, irmãos, isso dentro da cultura do Níger. É uma coisa tão forte porque, preste atenção bem aqui, pastor, deixa eu explorar o seu mais um pouquinho. Bem aqui rapidinho. Isso é tão forte para você ter uma ideia. Lá no Níger,
ela não quer ir para o céu, ela não aceita ir para o céu, ela não, quando ela aceita os princípios do caminho do céu dessa forma, não é porque ela quer, é porque, por exemplo, vem cá, minha irmã, vem cá, me ajuda aqui, isso, vou te explicar, porque acontece isso assim, olha só como acontece lá. Quando a irmã é? A irmã Ana Lúcia mora lá no Ninja, amém? Não, vocês querem que ela vá para o Ninja mesmo? Eu sei que eu sou dobreiro lá para trabalhar com as mulheres, então nem falo. Aí a irmã Ana Lúcia vai para o Ninja. Aí vamos dizer que ela nasceu lá. Ela nasceu lá, certo? No meio da tribo, no meio lá de fora da capital, e ela não tem acesso nem à televisão, nem rádio, nem luz, nem nada disso. Aí ela vai, tem, vamos dizer aqui, o seu pai. O seu pai também nasceu lá na tribo. E tem o seu tataravô aqui, que chamar o pastor do Beto, você liga para mim, né? E tem o seu avô aqui, que também nasceu na tribo. E o seu tataravô também nasceu. Então olha só, irmão, o tataravô diz que para ir para o céu a mulher tem que ser assim. Passou para o avô. O avô aprendeu com quem? Com o tataravô. O tataravô aprendeu, passou para quem? O pai. E o pai passa para quem? Será que ela escolhe viver assim porque ela quer ou porque nunca mostraram a ela que existe uma outra opção? Nunca mostraram. Vocês estão entendendo? Muitos pensam assim para mim, pastor, mas como pode, pastor Jefferson? Aqui tem internet, aqui tem Wi-Fi, aqui tem 4G, 5G, sim, irmão, tem tudo isso. Mas eu estou falando de uma tribo não alcançada, no meio do deserto do Saara, que ainda acorda de manhã, a mulher vai lá pegar água no poço, anda 7 km com um balde na cabeça para trazer água, ela prepara o café, ela acende o fogo ainda na pedra, porque não tem fósforo, o marido anda de espada, anda de camelo, anda de turbante. Ela não sabe que existe Jesus Cristo. Ela não sabe que existe uma outra opção. Ela está nas trevas, aprisionada, precisando da luz, que vai mostrar o caminho. E é interessante, obrigado, que quando a luz chega, e eu quero contar isso para vocês, quando a luz chega, ela transforma vidas. Você pode dar glória a Deus aí? E uma das coisas que mais Deus nos chamou para trabalhar, primeiro foi as crianças, segundo foi as mulheres, e por último foi os homens. Foi assim que Deus fez na nossa vida. Solta o vídeo aí para mim, irmãos. O segundo. É o que está no WhatsApp. Isso, esse. Deixa eu ver se é esse. Foi esse ou o outro? Solta aí pra gente. Eu acho que é o outro. Após esse. Isso, após esse. Eu quero mostrar a vocês uma mulher, na realidade, que nós estamos falando. Eu acho que consegue aí? Ok. Essa mulher, ela tem 24 anos. Nós estávamos no meio do culto e a gente pediu socorro para ir na casa dessa mulher. Devido ao culto, nós fomos lá para a casa dela. E quando nós chegamos na casa dela, irmão, nós encontramos uma realidade que é muito comum no Ninja. Quando a mulher ela está grávida, ela não pode contar para ninguém que está grávida, nem para o marido ela conta que está grávida. Por quê? Eu pergunto, pastor, ninguém percebe que ela está grávida? Percebe. Não, melhor, não percebe. Sabe por causa de quê? Porque lá no Ninja, a mulher mais bonita são as mais fortinhas. Então, quanto mais forte, mais bonita. Aquela Miss que desfila é aquela que é mais forte. Então, quando elas são um pouco, não são tão gordinhas, ok, já vou soltar, não são tão gordinhas, o que elas fazem? Elas começam a botar um monte de pano, deixa as 4 saias, mais 6 blusas, é assim, irmão, para sair na rua assim, ó, desfilando, porque a bonita é a gordinha. Por que isso, irmãos? Quando toda mulher quer casar no Ninja, por que elas querem casar? Para ir para o céu. Então, muito nova, elas querem casar logo, porque ninguém fica difícil alguém ficar para titia lá no Ninja. Por quê? Elas querem ir para o céu, elas querem ter a salvação. O casamento é a certeza da salvação para elas. Então, elas põem muita roupa para o marido ver. E aí o marido chega, passa na rua e fala: uau, você está uma elefanta hoje, hein? Falaram isso para minha esposa, diante de Deus.
Falar isso, velho, você tá uma elefanta hoje, você tá bonita hoje. E aí, vou na sua casa falar com seu pai. E aí ele vê aquela mulher na rua, ele vai na casa falar com o pai, e ele pergunta ao pai, quanto vale a sua filha? Irmão, não tem amor. A mulher é um objeto, é como um carro, é como trocar de blusa, é como comprar um carro na concessionária. E aí você chega e ele vai dizer, minha filha vale, se ela for bem gordinha, vale uns 2 camelos, cada camelo é 30 mil reais, então tá bem pago, né? Vale uns 2 camelos. Aí ele vai lá, na roça dele lá, pega os 2 camelos dele que ele criou desde pequeno para poder, quando casar, poder pagar o dote, entrega ao pai, aí a partir daquele minuto que ele entregou, pronto. Se a filha estiver na escola, estiver em qualquer lugar, ele entra lá. A partir daquele dia, aquela menina passa a ser propriedade dele, independente da idade que ele tenha e que ela tenha. Se ele tiver 90 e ela tiver 7, 8, 10, 15 anos, agora é a mulher dele. Ele comprou ela. E ele leva para casa dela. A partir daquele momento, a família não pode mais ver a filha. E passa a ser dele aquela propriedade. Só vai se ele permitir. E quando ela vem toda feliz. Porque ela vai para onde, pastor? O céu. Ela vem toda feliz. E é interessante que, pastor, vem cá. E a magrinha faz o quê? A magrinha, irmão, 2 galinhas compra. 2 galinhas compra lá. Essa é a história, mas é verdade. É verdade, 2 galinhas se compram lá. Entendeu? Você mandou o frangão aquele assim de Natal, Chester, né? Entrega, vai entrega. Mano, a gente está brincando, mas é real. E é triste. E é triste. É triste. Olha para uma mulher do seu lado assim, ó. Olha para a mulher do seu lado, você olha para ela assim e fala assim, obrigado, porque Jesus me alcançou. Forte isso, né? Se você tivesse nascido lá, Deus é bom. Se o seu evangelho não tivesse entrado no Brasil um dia, se ninguém tivesse anunciado nesse lugar, quando Jesus chega no poço e fala para aquela mulher e honra aquela mulher samaritana, ele está querendo quebrar uma maldição ali. Ele está querendo honrar você, porque você é digna do céu, assim como todo mundo é. E quando a gente chega lá, irmãos, e a gente se depara com essa realidade, a gente quer levar a luz para a maior quantidade de pessoas que a gente quer. A gente quer levar a palavra para a maior quantidade de pessoas que a gente quer. Irmãos, a coisa é tão frenética, para você ter uma ideia, no país todo só existem 2 casais de missionários brasileiros. Eu, minha esposa e mais um. O país inteiro. Aí tinha mais 4 coreanos e 3 americanos. A gente tudo lá no grupo só, irmão. Não tem essa coisa de a gente se junta porque eles são pouco mesmo. Para pregar naquele lugar. E muitas das vezes você não ajuda, você não vai porque você não sabe que existe. O Níger, ele está lá no meio do deserto do Saara, no meio da África. É um país esquecido, sabe por quê? Não tem saída para o mar, não tem fronteira com o país que vai para o mar. É um país isolado, no meio mesmo, você olhar no mapa, você vê que ele é no meio. E em volta dele só tem país bom. Aqueles países top, sabe? Aqueles países primeiro, do lado do mar. Aí guerra, já vai fazer 7 anos. Do outro lado você tem Mauritânia. Essa nem se fala. Se você entrar, cortar a cabeça na hora, que é aqueles vídeos que a gente vê, o povo árabe. Aí você olha para baixo, Nigéria ainda vai, mas o problema é que a fronteira que faz com o Níger é onde está o quartel-general do grupo Boko Haram, que é o pior milícia contra o cristianismo que existe no mundo, é literalmente na fronteira do Níger. Ou seja, você não precisa para a Nigéria. Impossível você ir para a Nigéria. E do outro lado você tem Burkina Faso, que também está em guerra. Todo o deserto norte está em guerra. Ou seja, você está ótimo ali, né? Você está muito bem localizado ali, né? No Níger você está bem localizado, mas é um país que precisa do evangelho. É um país que precisa da ajuda, literalmente, de nós que temos o conhecimento do evangelho para levar a luz. Eu não quero cansar os irmãos, mas eu queria que você conhecesse um pouco mais sobre o país no qual eu moro, apesar de no momento eu estar aqui, mas eu moro realmente no sentido do meu coração estar lá, e se Deus quiser, daqui a um ano eu estarei retornando, esse é um desejo do meu coração. Por quê, irmãos? Por que você está aqui, pastor Jéssica?
Bem, inúmeros motivos, mas o mais forte agora é que ano passado nós iríamos voltar, já estava tudo certo para a gente voltar para o campo e infelizmente minha esposa deu positivo para câncer. Minha esposa está tratando câncer de mama e já está bem melhor, graças a Deus, Deus seja louvado. Amém. Fez 1 ano e 4 meses de quimioterapia, radioterapia e tudo isso, e Deus está restabelecendo a saúde dela. Amém. Isso até que hoje ela não está aqui comigo, para a gente poder voltar no campo. Então eu creio que daqui a 1 ano, com as orações dos irmãos, Amém. Deus vai completar a obra e a gente vai poder seguir o caminho ao qual Deus nos chamou para seguir. Então vamos lá. As mulheres, elas têm esse dilema de não conhecer o Evangelho, de não entender o Evangelho. E aí um exemplo que acontece é esse. Dá play para mim, irmão, por favor. Não, tem mais um aí? O outro, você acha que é o outro mesmo, vai o outro mesmo, perdão. Tem mais um aí daquele? É que eu mandei, eu sei que como não abriu. Passa aquele primeiro. Não, o outro, é esse não. É aquele mesmo. É porque o testemunho da mulher. Isso, dá play aí. Esse é do meu filho. Deixa eu ver aqui se foi o vídeo. Talvez eu confundi porque eu vi preto e vídeo não foi. Mas mesmo que louvar não tem problema. A gente fala disso sobre o que Deus tem feito lá. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Só um minutinho. Eu deixei para depois passar no grupo para vocês verem, para a gente não tomar tempo. O testemunho dessa mulher foi o seguinte: nós entramos na casa dela. E quando a gente entra na casa dela, irmãos, infelizmente, o marido havia abandonado, ela tem 24 anos. E o marido abandona ela porque ela teve 2 filhas mulheres. Apenas 2 filhas mulheres. Ele esperava que ela tivesse filho homem. E como não mostra, lembra dos panos? Com os panos você não consegue ver o quê? A barriga. E ali aquele pano tampou. Quando nasceu aquela criança e que ele vê que é 2 filhas mulheres, ele literalmente abandona a casa, pega um saco de arroz, pega a comida, sai, vai embora, deixa a mulher sem nada, porque ela gerou 2 filhas mulheres. E aí a gente entra naquela casa. Quando a gente entra naquela casa, a gente é preparado com aquela situação, e a mulher já tinha 7 dias que tinha tido o neném. As 2 nenéns estavam muito famintas, desnutridas, sem o vídeo mostra tudo isso. Fica tranquilo que mostra a raquítica, não, eu não gosto dessas coisas. Mostra só ela realmente muito debilitada, e a gente pega e estampa a panela da casa dela. Quando a gente estampa a panela da casa dela, o que a gente vê, irmãos, é só as folhas da árvore que caiu naquele dia. Ela estava 7 dias tomando chá de uma árvore que nem ela mesma conhecia, porque ela não tinha o que comer, e aquele líquido ela estava dando para as crianças. E quando a gente entra ali, a gente foi muito forte, não para mim, para aquele que a gente está acostumado lá, mas para os pastores, aquele que não tinha se deparado com uma realidade dessa. Porque quando a gente fala de fome, o povo aqui no Brasil tem fome. Tem, não vou dizer que eu não tenho. Mas você vai ali, abre uma lata de lixo, e o que você encontra ali? Comida, né? Você vai em qualquer restaurante, você pode dar uma quentinha aí, você recebe o quê? Uma quentinha. Qualquer lugar, que até na prefeitura, qualquer lugar que você vai, sempre tem alguém dando alguma coisa para alguém. Sempre tem, né? O pior que você sempre tem. Lá não, lá você abre a lata de lixo, não encontra nada. Nenhum grão de arroz você encontra lá. Pra você ter uma ideia, o gramado é de lixo. As vacas, as cabras comem o lixo, plástico. Eu tenho uns vídeos aqui para mostrar a vocês. Comem plástico, porque não tem grama para comer. Porque até a grama é difícil naquele lugar, é deserto. Até a grama é difícil. E ali Deus, pela misericórdia do Senhor, fez com que a gente trouxesse o Evangelho, trouxesse a palavra, fez com que a gente ali colocasse ali um pouco, né, do amor de Jesus Cristo ali naquele lugar. E para a honra e glória do nome do Senhor, essas meninas saíram da desnutrição. Amém? Amém. Não estão mais passando pelo problema de desnutrição, mas hoje estão livres. A mãe aceitou a Cristo, serve ao Senhor Jesus Cristo, e
está conosco lá na nossa igreja e para a honra e a glória do nome do Senhor, pastor. Ela tem abençoado, Senhor. O Senhor tem abençoado aquela família. Amém. Mas nem sempre a história é assim. Eu quero contar apenas um testemunho, ainda falando das mulheres. Eu quero concluir com o projeto hoje, a Burkina, de uma história de Água. Água foi a primeira mulher que se converteu na nossa igreja. E quando ela se converteu, foi um processo muito tremendo, porque ela viu o milagre de Deus na vida dela, para que haja a conversão dela. O filho dela havia nascido, Timóteo, a gente cuidou de Timóteo, e quando aquela criança nasceu, a gente viu que ela não se movimentava direito. E o outro filho gêmeo, homem também, era forte, se movimentava, como visitar uma, duas, três, quatro. Por isso a importância da visita, irmãos. Visite o seu vizinho. Visite, visite, sabe, uma palavra que me convida. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, ensinar um macete para vocês que eu aprendi na África. Na África a gente visita levando sempre alguma coisa, um presente. Então o que você vai fazer? Quem sabe fazer bolo aqui? Bem? Quem sabe fazer bolo, você faz um cuscuz, você faz uma coxinha, faz um empadão, empadão revelando aí, as irmãs de empadão aí, faz um empadão. Aí sabe o que você faz? Você pega aquele empadão, 3 horas da tarde, toca na campainha do seu vizinho. Estou te ensinando estratégia, gente. Você toca, tudo bem, vim aqui comer esse empadão com você. Você acha que ela vai dizer o quê? Entra aí, entra aí. Aí você põe o empadão, corta assim, quadradinho, vai botar a mesa do café. Aí sabe o que você levou junto com o empadão embaixo do tabuleiro do empadão? A Bíblia. A Bíblia. Estava lendo um versículo aqui hoje de manhã no meu devocional e eu lembrei. Será que a gente pode ler um pouco a palavra de Deus aqui? Claro, vamos comer empadão e ler a palavra. Comer empadão e ler a palavra. Vamos comer empadão e ler a palavra. Irmãos, é assim. É assim. Aí, no outro pergunta, será que eu posso? A gente pode tomar um café aqui uma vez por semana para a gente estudar um pouco a palavra de Deus? Claro, sem problema nenhum. Aí daqui a pouco aquele empadão vai trabalhando empadão. Daqui a pouco aquela pessoa vai dentro da casa do Senhor. Aí aceita Jesus, foi o empadão que salvou. Não, foi o nosso amor que fez salvar aquela pessoa. Às vezes, a estratégia está na nossa mão, mas muitas das vezes nós não conseguimos enxergar. Então, as irmãs do empadão, deixa Deus usar vocês, viu? As irmãs do bolo, deixa Deus usar vocês. Isso, não para não, deixa Deus usar vocês. Mas eu estou super envergonhado, não sei convidar. Você precisa convidar, não, irmão, faça aquele bolo, coloca aquele bolo de cenoura, coloca cobertura de chocolate, deixa que o bolo convide. O bolo vai fazer um convite por você. Mas você que Deus quer é usar aquilo que você é e no seu talento. Lá no Rio não é diferente. Não é diferente. Por quê? As mulheres, né, como eu estou falando dessa mulher, como por exemplo a gente começou a visitar ela. E nem toda vez que a gente ia visitar, levava um bolo, levava uma coisa. Lembre que são o que? Elas que é muçulmanas. Então a gente levava alguma coisa para ela. Eu trouxe aqui do Brasil, ó. Você provava como é que faz bolo do Brasil. Aí ela comia o bolo. Até então a gente não falava nada do Evangelho. Só comia o bolo, compartilhava, ficava tarde com ela, via as crianças correndo. Mas Timóteo só fica na cama dormindo. Tem alguma coisa errada com Timóteo. E aí, o que acontece? Chegou um dia, a gente estava saindo de carro, levando elas, Timóteo cai do banco do meu carro e ele não acorda. Não, tem coisa errada. Não, tem alguma coisa errada. Vamos levar para o hospital. Levamos ele para o hospital, chegamos no hospital. A mãe falou assim, ele está desacordado com fome. Essa criança, que tem apenas um mês, ela não está acordando porque ela está no sono da fome. Dali para a morte, é certo. E aí eu cheguei para a Água, aí a gente chegou para a Água, minha esposa, e falou assim, Água, por que Timóteo está assim, não é tão, são gêmeos, por que ele está tão bem? Ué, você não sabe, Maria? Eu falei, não. Por quê? Porque o nosso nome lá não é Jefferson, não é Jefferson Calil. O meu é Isufu, e o dela é Mariano. Nossos nomes são trocados quando a gente vai para lá. E aí, por que ele está assim, Timóteo também? Ué, porque o Alcorão diz que se eu não alimentar o primogênito e ele morrer,
eu sou amaldiçoado pelo resto da vida. E como eu não tenho muito leite, eu dou todo o leite para Noé. E o que sobra, eu dou para Timóteo. Quem é mãe sabe o que é ser mãe. E o amor de mãe. Mas eu trouxe esse exemplo real, verdadeiro, que eu vivi. Eu posso, uma próxima oportunidade, se mostrar esse vídeo. Enquanto a cegueira espiritual é capaz de anular o amor até de mamãe. Até de mamãe. Porque é interessante que a Bíblia fala assim: ainda que mamãe se esquecer de seu filho, eu não me esquecerei de ti. E quando você lê esse versículo, você entende: será que mamãe pode esquecer do filho mesmo? Irmãos, pode. Porque as trevas, ela faz anular o amor no coração da pessoa. E ali, irmãos, só para concluir, e ali, irmãos, nós levamos aquela criança, cuidamos daquela criança, e foi um milagre. Aquela criança voltou na vida, voltou realmente a viver, pagando todo mundo. A gente paga hospital, paga tudo, remédio, paga tudo. Tem essa história. E aquela criança voltou a viver todo feliz, voltei para minha casa, e quando eu cheguei na minha casa, de madrugada me liga, foi até uma época de guerra também, me liga o pai da criança dizendo: ó, Jefferson, Timóteo morreu. Falei: meu Deus do céu, morreu? Como assim? Eu acabei de sair, deixei bem aí. Então, o pai diabo, ele é maravilhoso, mestre de lã, falou que nós, os cristãos, tínhamos amaldiçoado a criança, dado aqueles medicamentos e tudo. Então ele veio com uma bruxaria, um líquido de bruxa, e deu para aquela criança. Mano, eu estou falando uma criança de 1 mês, só deveria beber leite. Ele bebeu um feitiço. Quando é feitiço, eu estou falando de sangue, eu estou falando de leite azedo, eu estou falando de animal, eu estou falando de algo terrível. Sendo que a criança não quis beber. Então ele apertou o nariz da criança, para ela abrir a boca, e desceu aquele líquido por dentro. Timóteo aspirou aquele líquido. E aí naquela hora, irmão, você não tem para quem ligar. Está no meio do deserto. Eu dobrei meu joelho, olhei ao Senhor, e aí eu falei: Adamu, eu sei que você não acredita nisso. Isso é Jesus Cristo em árabe. Eu sei que você não acredita nisso. Mas levanta Timóteo agora para o céu. Nós vamos orar. E isso vai trazer ele à vida. No meio de muçulmano. No meio da tribo. E quando ele orou, eu vou orar. E quando ele começamos a oração, eu sei, nós declaramos a vida sobre Timóteo agora. A ligação caiu. Eu falei: pronto, acabou. E caiu. Você não tinha que ter falado notícia. Eles se assustaram. Então eu falei: não. Tem horas, irmãos, deixa eu te dizer alguma coisa. Tem horas que só Jesus Cristo resolve. Pregamos a palavra, vivemos a palavra, acreditamos na palavra, mas tem momentos na tua vida que tu está entre o muro e você, entre o mar vermelho e você, e atrás está Faraó, Faraó, mar vermelho, Faraó, mar vermelho. O que eu vou fazer? A palavra. Só ela faz o que o homem não faz. Pegamos nosso carro, saímos na madrugada, irmãos. Pense como é uma coisa difícil sair na madrugada do Rio. Sem barreiras militares, passamos por elas e tal. E quando chegamos lá, que a gente entra lá na aldeia, e quando a gente chega na aldeia, que está lá, ele está chorando. Aquele homem muçulmano chorando. E quando ele está chorando, a gente se depara com ele. O que acontece? O que acontece, irmão? Sabe o que acontece? Ele me abraça e fala: isso foi. Je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé, mais je crois que isso, vraiment, ele fez um grande milagre. Eu não sei o que aconteceu, mas eu peguei Timóteo, saí correndo, gritando: isso. Toda a tribo foi desperta naquela noite. Toda a tribo saiu na rua para ver o que estava acontecendo.
aquele homem chorava, irmão, chorava. E ele me abraçou e falou assim: eu não sei como, quem é isso, mas eu sei que ele é todo poderoso. Glória a Deus. Espírito derrama. Aleluia. Ou você vive a verdade e pratica a verdade, ou a verdade não libertará o cativo. Porque você não pode testemunhar Atos capítulo 1, versículo 8. Eu sou testemunha do poder que vem sobre mim e pregaria em Samaria, Judeia, Deus com fim da terra. Sabe o que Deus está querendo falar para você? Ei, deixa de ser telepescador e comece a ser aquele que vive. Sabe o que Deus está querendo para essa igreja? Deixa de somente sentar no banco e ver os outros fazer e comece a fazer que eu vou usar. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou usar, aleluia! Glória a Deus. Amém. Deus só pode usar aquele que está disponível. Deus só quer usar aquele que se coloca na posição. Deus só quer usar aquele que realmente quer viver a verdade, caminhar sobre a verdade, praticar a verdade e viver o testemunho da verdade. Mas muitas das vezes nos colocamos na posição de que não, quem tem que fazer é o pastor, quem tem que fazer é o presbítero, quem tem que fazer é o Beltrano. Ei, a lâmpada está no pé de quem? Meu pé. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Está na primeira pessoa. Significa que não é uma maneira de chamar do conjunto, mas uma maneira de chamar individual. Eu quero que você faça. Ide, primeira pessoa. Faz a sua parte. Pare de apontar para os outros. Pare de querer que os outros façam e você não faz nada. Desculpa, pastor, me perdoe. Pare de querer que todo mundo faça e você mesmo não ora, você mesmo não lê a Bíblia, você mesmo não jejua, você não faz nada para a salvação da tua casa, da tua família, dos teus filhos que você gerou. Deus está falando com você: eu quero te usar como lamparina que não falta azeite para mostrar o caminho àqueles que seguirão. Mas eu estou numa era da tecnologia, da internet, de tudo o que faz e tem sido feito para condicionar o seu cérebro a terceirizar. O outro faz, eu não preciso fazer. A resposta tem que ser rápida, eu não posso esperar em Deus. Ei, nunca foi assim, nunca será assim. Deus está procurando nessa manhã homens e mulheres que queiram viver a verdade é Jesus Cristo. Amém. E aquela mulher, literalmente, aquele homem viu a glória de Deus, aquela criança voltou a viver. E para a glória do Senhor, irmãos, Deus seja louvado. Eles foram salvos em Cristo Jesus. E é interessante que quando eles passaram ali, e a gente ia para a igreja, chegou para a Kaline e falou assim: eu vou para a igreja com você. Eu falei: mas seu pai vai te torturar, sua mãe vai te torturar. E deixa eu te dizer algo: quando eles aceitam a Jesus, eles não estão preocupados com a tortura, com a pedrada, com perder o emprego, perder a mulher, não. Porque ele diz: Jesus sofreu na cruz mais por mim do que eu vou sofrer nessa terra. Eles dizem literalmente: bem-aventurados aqueles que são perseguidos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque deles é o reino dos céus. E a gente quer estar na igreja, pastor, não quer ser perseguido. Não quer ser perseguido em nome do Senhor, claro, né? Em nome do Senhor. Quer viver sem perseguição. Mas eu quero dizer algo para vocês. E uma noite, eu saí da igreja com o meu carro. Eu encontrei o pai de Água na esquina, com ela deitada no meio do chão da tribo, literalmente fazendo a cabeça dela de bola de futebol. Ela já estava toda sangrando. Não podia, não tinha autoridade para entrar e tirar ela da mão dele. O marido viu, daí ele era normal.
Sabe por quê? Porque naquela noite eu tinha saído escondido para ir para a igreja. E aí ele levou no hospital. Eu lembro que estava perto da minha viagem para vir para o Brasil. O time teve que vir ao Brasil, não tinha como mudar. Um mês, do outro mês, a gente retorna ao Níger. No outro tempo, o marido me encontra na rua, fala: isso eu preciso conversar com você. Canta bom, por favor. Fui forte demais, primeiro, não quero ouvir sobre água. Não, mas eu preciso falar com você. Eu falei: tá bom, não, vem na minha casa. Ele foi na minha casa, sentou comigo com a minha esposa e falou assim: mandou um recado para você. Como assim? Então, quando ela estava perto de morrer, eu estava do lado dela. Ela pegou na minha mão assim e falou assim: Adão, diga a Mariana e diga isso tudo, que eu estou indo encontrar com o pai deles. Ela sabia que ela não sairia viva, ela viu o quadro que estourou na cabeça dela. Por apanhar por amor de Jesus Cristo. Mas no último minuto da vida dela, ela testemunhou a vida de Jesus Cristo. Ela entendeu o caminho. Ela foi sobre as pisaduras. Uma pequena lamparina, pastor, que sou eu. E uma pequena lamparina que é a luz. Pude mostrar o caminho. Tem muita gente aqui que está por aí, precisando da sua lamparina. Precisando da luz, da palavra que está em você. Não para. Lute. Faça. E Deus salvará multidões. Vou voltar para o Níger. Em outubro agora a gente está trazendo um discípulo meu, um príncipe da tribo fulani. O tataravô dele foi o que implantou o islamismo em todo o Níger, da alta casta do Islã. Ele hoje serve o Senhor Jesus. É o líder da nossa igreja. Ele está vindo ao Brasil. Estou trazendo ele. Quem sabe a gente traz ele até aqui, né? Um nativo, né? De um país não alcançado. Mas eu quero dizer algo para você. Não desista. Não desista. Mostre o caminho. Mantenha a lamparina acesa com azeite, para que no dia de escuridão mais severo que venha sobre a tua casa ou a tua família, aonde você estiver, saiba, essa palavra mostrará o caminho da tua vitória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.